Em junho de 2008, uma mensagem foi publicada em um site. Chegou a hora. Poucos momentos depois, 7 pessoas foram assassinadas em um dos bairros mais movimentados de Tóquio por um homem que se chamava Tomohiro Kato. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco do que aconteceu na infância e na adolescência desse homem para ele ter se tornado um dos criminosos mais notórios do Japão depois do chamado Massacre de Akihabara. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Me sigam nas redes sociais, @LuisaKemi, só me sigam. Mas antes de eu começar a contar sobre o caso de hoje, pode entrar aí solução de todos os seus medos de crimes cibernéticos, Surfshark VPN. Normalmente quem assiste conteúdos de True Crime já tem uma curiosidade, um interesse natural em descobrir novas formas de se proteger de perigo. Afinal de contas, vocês já ouviram falar de todo tipo de crime, desde bolas de yoga letais até cafés batizados estranhos, pelo menos aqui nesse canal. E um dos perigos mais comuns e silenciosos são os crimes cibernéticos. E é por isso que o Surfshark é patrocinador desse vídeo. Como já falei algumas vezes antes, o Surfshark é um serviço de VPN que permite que você navegue pela internet de forma segura e com privacidade. Já aconteceu, por exemplo, do computador da minha amiga ser hackeado quando a gente ainda estava no ensino médio e a pessoa que estava hackeando ela ter acesso à sua câmera e localização. Mas usando o Surfshark, tudo que você faz no computador, suas informações, a sua localização, são secretas graças ao seu sistema de criptografia. A gente também já falou de casos de phishing aqui no canal, em que pessoas mal intencionadas mandam links que você clica e aí eles roubam seus dados. Esse golpe tá ficando cada vez mais comum, então o Surfshark é uma ótima maneira de se proteger, porque ele bloqueia mais de 1 milhão de sites maliciosos, tentativas de phishing. Se você tiver interesse em testar esse serviço, por favor, use meu código CAFEZINHO ou clique no link que vai estar aqui na descrição para ganhar 83% de desconto e 3 meses extra grátis. O Surfshark tem toda uma política de reembolso de 30 dias, então assim, vale a pena testar. Como sempre, muito obrigada por fazer esse trabalho ser possível e vamos ao caso. Tomohiro Kato nasceu no dia 28 de setembro de 1982 em uma cidade chamada Aomori, que fica mais ao norte lá do Japão. Sua família, o que todo indica, estava muito bem financeiramente. O pai dele trabalhava como gerente de algum tipo de instituição financeira e ele conseguia ganhar um salário grande o suficiente para manter toda a sua família. Ou seja, sua esposa, que era a mãe do Tomohiro, que trabalhava só com tarefas domésticas, e os seus 2 filhos, que eram o Tomohiro e seu irmão mais novo. Mas apesar da família estar muito bem financeiramente, os 2 filhos, ou seja, o Tomohiro e o seu irmão mais novo, eles sofriam pressões muito grandes dos pais para terem sucesso no futuro, principalmente no quesito de carreira, né? Acho que não é surpresa para ninguém que lá no Japão existe uma pressão gigantesca dos pais, da sociedade, das escolas, para que os filhos tenham um ótimo desempenho, porque ter notas altas na escola significaria ter um trabalho que pagasse muito bem no futuro. Existe uma pressão absurda para que esses jovens tenham sucesso, não era diferente na família do Tomohiro, especificamente com ele, porque ele era o filho primogênito. E no começo, o Tomohiro conseguia acompanhar, ele até que estava correspondendo às expectativas dos seus pais quando ele era novinho. Parece que no ensino fundamental ele tinha um ótimo desempenho acadêmico e até atlético, então ele tirava notas super altas, ele era um dos maiores atletas da escola dele no quesito de corrida, parece que ele era um atleta de alto desempenho, ele chegou até a ser presidente do clube de tênis da sua escola. Parece que ele também era super popular, que ele tinha bastante amigos quando ele estava ali no ensino fundamental, então naquela época não tinha nada para os pais assim não sentirem orgulho dele. Mas infelizmente tudo começou a mudar na vida dele quando ele entrou no ensino médio. Depois ali dos seus anos de glória, sendo um menino do ensino fundamental super inteligente, popular, ele foi aceito em uma das escolas lá do Japão que tinha o maior prestígio na região. E obviamente ele acabou se mudando para essa nova escola durante o ensino médio. Só que o que era para ser uma mudança muito positiva na sua vida acabou sendo trágica.
O ensino médio é uma fase da vida que é super difícil para grande parte das pessoas, mesmo sem essa pressão familiar que o Tomohiro passava em casa, porque, né, é uma fase que os hormônios, os colegas, adolescentes são difíceis de lidar, as aulas começam a ficar mais difíceis, só que no caso dele era muito difícil mesmo por causa dos seus pais. Quando eu falo que os pais do Tomohiro eram rígidos, eu não quero dizer que eles, sei lá, ficavam exigindo que ele tirasse 8, 9 nas provas. Não. A maioria das fontes que eu consultei contaram que essa relação entre os pais do Tomohiro, eram muito abusivas, principalmente com a mãe dele. Por exemplo, quando ele tinha que fazer alguma lição de casa que envolvesse redação e ele cometia algum erro gramatical, algum problema de ortografia, em vez da mãe dele só chegar lá e corrigir o menino, ela rasgava a folha e fazia ele escrever tudo de novo. Ou pior, às vezes os pais dele obrigavam ele a fazer equações matemáticas meio que para testar ele, e se ele desse algum tipo de resposta errada, os pais, ou pelo menos eu acho que era a mãe, afundava a cabeça dele em água gelada na banheira. E alguns dos vizinhos da família falaram que já viram o pequeno Tomohiro do lado de fora da casa no auge do inverno, porque era algum tipo de punição dos seus pais não deixar ele entrar na sua casa se ele não tivesse performando de acordo com o que com as expectativas dos pais, o que era desumano, porque assim, o auge do inverno no Japão é bem frio mesmo, são temperaturas que podem chegar ao negativo, então... O irmão mais novo do Tomohiro, depois de todo o incidente, deu algumas entrevistas para a mídia e ele contou que o tratamento dos pais dele eram absurdos, que teve uma vez que ele lembra que o Tomohiro foi obrigado a comer restos de comida do chão depois que ele, tirou notas baixas. E eu acho que não é surpresa nenhuma, pelo menos para mim, que esses métodos violentos não resultaram em notas melhores, muito pelo contrário, as notas dele abaixaram muito, despencaram. Parece que essa nova escola do Tomohiro divulgava a lista dos estudantes e, o ranking deles, acadêmico, das notas que eles tiravam. Eu não sei se isso é uma coisa tão incomum assim, porque eu já ouvi falar sobre altas escolas do leste asiático, de alto desempenho, que divulgam para todo mundo qual é o ranking dos estudantes. Mas enfim, nessas listas de 360 alunos, o Tomohiro se classificou como 300 academicamente, então bem mais abaixo. E se não bastasse isso, a vida social do Tomohiro também não ia nada bem. Uma vez ele já foi, um menino sociável, popular no ensino fundamental, mas agora no ensino médio, muitos dos seus colegas praticavam bullying ou isolavam ele, não falavam com ele. Muitos desses colegas também descreveram ele como solitário e estranho, e tinha até um boato de que ele andava pela escola com uma faca. Só que as coisas realmente chegaram num ponto sem volta quando o Tomohiro começou a estudar para as provas para entrar na universidade. Parece que a mãe dele já tinha um plano desde que ele era uma criancinha, que ele seria um engenheiro especificamente na Universidade de Hokkaido. Então, assim, é como se o Tomohiro não tivesse tido nenhuma escolha na sua trajetória de vida, na sua carreira e tudo mais. A mãe dele já tinha determinado que esse seria o caminho que ele deveria seguir. E assim, parece que naquela época ele até tinha vontade sim de se tornar engenheiro, só que meio que as notas dele não eram compatíveis. Então, quando ele tentou no primeiro ano dele fazer essa prova de admissão, ele foi rejeitado. Ele não desistiu de primeiro até que o Tomohiro continuou estudando por mais um ano, e aí, da segunda vez, ele falhou novamente, e aí foi que ele caiu numa depressão e numa raiva profunda, principalmente porque, ele já estava se tornando uma decepção para os seus pais. E no começo, os pais ainda estavam tentando, eles brigavam com o Tomohiro para que ele tivesse um desempenho melhor e tudo mais, mas agora que ele falhou da segunda vez, parece que os pais só desistiram dele e começaram a focar toda a atenção deles no seu irmão mais novo. E é claro que isso deu um tempo pro Tomohiro respirar um pouco depois de todo aquele tratamento abusivo dos pais, já que eles não estavam mais pegando no pé dele, mas pior do que tudo isso na cabeça do Tomohiro era ele ter sido abandonado, de desistirem dele. Mas beleza, depois que ele não passou dessa segunda vez, o Tomohiro resolveu mudar um pouco os ares, ele decidiu frequentar a faculdade automotiva de Naka Nihon, onde ele decidiu se tornar um mecânico de automóveis, porque
assim, ele já queria se tornar um engenheiro de automóveis. Pelo menos por essa rota, ele ainda poderia meio que trabalhar na mesma área, mesmo que não fosse, assim, o mesmo cargo. Tipo, ele ainda teria contato com carros, automóveis, que era o que ele queria trabalhar, mesmo que não fosse assim o caminho que a família tinha escolhido para ele. E essa foi uma mudança muito boa na vida dele, porque em 2005 ele recebeu uma oferta de emprego numa empresa de caminhões em Saitama, que é uma localização em Tóquio. O problema é que quando ele se mudou para Tóquio, ele começou a reparar que o salário que ele recebia como mecânico não era suficiente para ele se manter na cidade. Tóquio é uma das cidades mais caras do mundo, assim, é realmente difícil de se manter, assim, o apartamento deve ser caríssimo, a comida é caríssima, então assim, todo o salário que ele recebia mal era suficiente para ele se manter, então ele não estava vivendo, ele estava meio que sobrevivendo. E ele começou a ficar extremamente deprimido novamente, especificamente porque ele estava em outra cidade que, assim, ele não conhecia ninguém, a família dele não queria mais saber dele, não queria saber o que ele estava fazendo, cortou contato. E ele também não fez novos amigos em Tóquio, então ele passava todo o tempo que ele tinha lendo mangás, vendo animes e assim, escrevia em fóruns da internet, não sei. O único método de comunicação dele era nesses fóruns, já que ele não tinha ninguém para conversar. E no Japão, eles têm uma palavra exatamente para definir pessoas que têm esse estilo de vida meio que isolado da sociedade, que é hikikomori. Esse termo descreve jovens adultos que se afastam do mundo, longe da família, amigos, colegas de trabalho e passam todo o tempo online assistindo TV ou jogando videogame. Eu vi uma pesquisa da BBC, quer dizer, não é uma pesquisa da BBC, mas uma pesquisa que foi divulgada pela BBC, que mais de 500 mil de japoneses em 2019 viviam isolados, assim, sem sair de casa por anos, sem contato com a sociedade, com amigos, com familiares, e só ficavam nas suas casas, tipo, jogando videogame e vendo TV. Um professor de psiquiatria da Universidade de Kyushu, lá no Japão, falou o seguinte sobre esse fenômeno. Rígidas normas sociais, as altas expectativas manifestadas pelos pais e a cultura da vergonha fazem com que a sociedade japonesa seja um terreno fértil para sentimentos de inadequação e o desejo de querer se esconder do mundo. E essa era exatamente a situação do Tomohiro. Ele estava em uma cidade onde ele não conhecia ninguém, os seus pais não queriam saber dele, ele não tinha amigos. Então foi que em 2006 ele tomou uma decisão desesperada. Em um dia de trabalho, ele estava dirigindo o seu caminhão e ele resolveu bater esse caminhão com toda a força na parede de um prédio, tentando terminar sua própria vida. Ele não teve sucesso nessa primeira tentativa, ele sofreu uma concussão e ficou no hospital, mas ele estava se sentindo muito mal, mas pelo menos ele estava vivo. E pouco depois disso, a sua vida acabou mudando para muito melhor. Ele acabou conseguindo um novo emprego, que era numa fábrica de autopeças na província de Shizuoka, e dessa vez esse trabalho pagava bem melhor do que o anterior. E não só isso, parece que essa empresa fornecia um apartamento para ele, então pelo menos essa despesa ele não precisava mais ter. Era um trabalho temporário, aparentemente, mas ele estava se dando bem ali no novo trabalho, os seus novos colegas falavam que ele era bem quieto, isolado, silencioso, mas que era uma pessoa agradável de se trabalhar, não era nada assim, nossa, esse cara é esquisito, claramente não quero falar com ele. Era tipo um cara normal, só que quieto. Só que na sua vida privada ele continuava completamente isolado, a única comunicação que ele tinha era naqueles fóruns online. E pelo que eu vi em algumas das fontes, até nesses fóruns onde ele conversava sobre as coisas que ele gostava, tipo animes e tudo mais, até lá ele sofria bullying de outros usuários. Então assim, ele estava cada vez mais isolado. Mas assim, existe um abismo gigante entre um adulto frustrado e um Então eu vou contar pra vocês assim a trajetória que ele teve para se tornar um dos criminosos mais conhecidos do Japão. O Tomohiro já estava trabalhando nessa nova empresa fazia algum tempo, ele estava bem satisfeito com o seu trabalho, até que veio junho de 2008, quando essa empresa em que ele trabalhava anunciou para os funcionários que eles teriam que fazer uma demissão em massa para cortar alguns custos.
Parece que eles queriam reduzir o número de trabalhadores temporários de 200 para 50 funcionários. E automaticamente o Tomohiro ficou desesperado, porque praticamente tudo que ele tinha na vida era aquele trabalho, assim, literalmente, porque até o apartamento em que ele morava era da empresa, era concedido pela empresa. Então, se ele perdesse aquele emprego, ele não teria ninguém para recorrer. E na época tinham assegurado para o Tomohiro que ele manteria o seu trabalho, só que ele continuou bem desconfiado. Até um dia de trabalho normal, em que aconteceu alguma coisa que pode ser considerada tipo a gota d'água na vida do Tomohiro. 3 dias antes do massacre, dia 5 de junho, o Tomohiro foi para o seu trabalho, como ele ia todos os dias, só que naquele dia específico ele abriu o seu armário e ele não encontrou o seu uniforme lá. E ele não conseguia entender o porquê que o uniforme dele não estava lá, ele não conseguia encontrar em lugar nenhum e começou a se desesperar porque ele pensou que o fato do uniforme dele não estar lá tinha alguma coisa a ver com a demissão em massa e que provavelmente ele tinha sido demitido e que ninguém tinha contado para ele ainda. Naquele momento ele simplesmente surtou. Eu acho que foram anos de frustrações que estavam pesando nos ombros dele. Ele liberou tudo ali na hora, começou a gritar com todos os colegas de trabalho, perguntando onde é que estava aquele uniforme, que ele queria o uniforme agora. Todo mundo ficou horrorizado. Esses colegas de trabalho contaram que ele era um homem considerado bem quieto, bem na dele, então ver ele surtando daquele jeito foi assustador. E alguns desses colegas acabaram até saindo do local e indo buscar um novo uniforme para ele trabalhar naquele dia, já que ele não estava conseguindo encontrar o dele. Só que quando eles voltaram com o novo uniforme, o Tomohiro já não estava mais lá. Ele tinha saído e não voltou para o trabalho no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem nunca mais. E, em vez disso, ele decidiu ir viajar até uma loja de camping onde ele comprou uma faca, porque ele tinha feito uma decisão terrível. Durante os próximos dias, ele passou horas e horas contando sobre a sua vida infeliz nesses fóruns online, tudo que ele passou e também os seus planos mórbidos futuros. Já que ele não tinha ninguém para conversar na vida real, né? Mas realmente parece que foram centenas de mensagens mesmo. Algumas das reclamações mais frequentes dele era que os pais tinham abandonado ele quando ele estava no ensino médio, que em vez de ajudar ele a estudar, os pais meio que puniam ele, e também falava bastante que ele era feio e que ele não conseguia uma namorada. Ele dizia coisas autodepreciativas como: não tenho um único amigo e não terei no futuro, serei ignorado porque sou feio. Se eu tivesse uma namorada, eu não teria deixado meu emprego ou me viciado no meu celular. Um homem com esperança nunca poderia entender isso. Sou inferior ao lixo porque pelo menos o lixo é reciclado. E ele também postava algumas mensagens preocupantes como: essa é a fonte dos meus problemas. Estou com vontade de M pessoas, independentemente de quem elas sejam. Estou sem esperanças. O que eu quero fazer é cometer meu sonho, monopolizar os programas de TV dos tabloides. Eu vi um casal apaixonado na margem de um rio. Eu gostaria que eles fossem levados pelo rio. E ele continuou publicando esse tipo de mensagem pelo menos até 20 minutos antes do crime acontecer, do seu massacre. Mais tarde, o Tomohiro contou que ele estava publicando aquelas mensagens com esperança que a polícia fosse ver e impedisse ele de cometer o seu crime. Agora vamos, pro dia em que ele realmente cometeu o crime e o que ele fez. 2 dias antes do ataque, o Tomohiro foi pego por câmeras de segurança em uma loja de artigos militares comprando algumas facas. Parece que o Tomohiro passou por volta de 20 minutos dentro dessa loja e durante todo esse tempo parece que ele comprou um bastão de metal, um par de luvas de couro, e ele também ficava conversando com o vendedor, a pessoa da loja, rindo e tal, e demonstrando movimentos de esfaqueamento. Muito estranho. E um dia antes do seu ataque, ele foi até Akihabara, que foi onde aconteceria o crime, para vender o seu computador e alguns softwares, itens pessoais, parece, para arrecadar um pouco de dinheiro para conseguir alugar um caminhão. Ele também, nesse dia, apagou todos os seus contatos do celular, registros de comunicação com o mundo exterior, porque, segundo ele não queria
incomodar nenhuma pessoa ao seu redor. Então, no dia do crime, que foi um domingo, dia 8 de junho de 2008, ele começou a postar mensagens nesse fórum online detalhando o que ele estava fazendo. Ele começou por volta das 5h21 da manhã, quando ele publicou: sonolento, vou entrar na multidão e se o carro ficar inutilizável, vou usar uma faca. Adeus a todos. Ele continuou mandando esse tipo de mensagem, falando o que ele ia fazer até por volta das 11h45, quando ele disse: chegamos em Akihabara, é o dia do paraíso dos pedestres, não é? Apenas alguns minutos restantes agora. Ele tinha acabado de chegar em Akihabara e, para quem não sabe, Akihabara é uma região extremamente movimentada de Tóquio, que é conhecida por ter várias lojas de eletrônicos especificamente e de mangás e animes. É tipo um polo super importante para a cultura otaku, que são as pessoas que gostam de mangás e animes. Também tem vários maid cafés, que, se vocês não sabem, são aquelas cafeterias em que menininhos e menininhas se vestem de, tipo, empregadas e atendem as pessoas. Eu não gosto muito dessa região, para ser bem sincera. Eu não só visitei Akihabara quando eu fui pro Japão, mas eu me hospedei lá por algum tempo. E como eu não gosto muito dessas coisas de animes, mangás, não fazia muito sentido eu ficar por lá. Tipo, eu não vi o appeal disso tudo. E eu, sinceramente, não gosto desses maid cafés, me dá uma sensação esquisita. Não que todos sejam esquisitos, mas eu, pessoalmente, não gosto. Enfim, o Tomohiro escolheu aquela região estrategicamente, primeiro porque tinha muita gente. Normalmente, aos domingos, parece que as ruas paralelas fechavam, ficava todo mundo naquela rua como pedestres, então fechava a rua para os carros, esqueci de falar isso. E aí as pessoas podiam andar livremente na rua, fazer compras, etc. Então, assim, seria bem interessante, que o plano dele era alugar um caminhão, jogar o caminhão contra essa multidão de pedestres, né? E também porque os seus interesses meio que batiam com a região. Ele gostava de animes, ele gostava de mangás, então provavelmente ele já tinha ido para Akihabara várias vezes, ele conhecia a região. Foi então quando ele chegou lá, viu aquele bando de pessoas cruzando as ruas, almoçando, fazendo todo tipo de coisa, que ele publicou a sua última mensagem 20 minutos antes do massacre. Ele falou: está na hora. Então, aproximadamente ao 12h30, o Tomohiro pegou o seu caminhão e, em uma faixa de pedestres, na hora que o sinal ficou vermelho para os carros, ele só pegou o caminhão e atravessou a rua com tudo, atropelando várias pessoas que estavam passando na faixa naquele momento. Deve ter sido um caos completo, porque Tóquio é uma cidade caótica, muito densamente populosa, então algumas pessoas que estavam lá na hora não devem nem ter visto o que aconteceu direito. Algumas correram para longe, outras correram para mais perto sem saber o perigo que elas estavam passando, porque achavam que tinha sido um acidente como outro qualquer, tipo, o motorista perdeu o controle do volante e acabou acertando as pessoas. Então, algumas pessoas que estavam, tipo, na rua saíram correndo para ajudar as pessoas que foram atropeladas. Só que foi nesse momento em que o Tomohiro saiu do caminhão com uma faca e começou a esfaquear todo mundo que ele viu. Algumas testemunhas que estavam lá na hora falaram para a TV japonesa que o Tomohiro parecia completamente fora de si, que ele saiu do caminhão gritando, abrindo os braços, assim, correndo na direção das pessoas. Ele nem ligava quem ele estava atacando, se era homem, mulher, se era jovem, velho. Ele só queria esfaquear o maior número de pessoas possíveis, e parece que ele acabou machucando várias pessoas. A polícia acabou chegando no local super rápido, até porque tinha várias testemunhas no local, e não foi difícil de localizar o Tomohiro, porque várias pessoas, tinham visto ele e meio que ele tava gritando e correndo, então a polícia conseguiu localizá-lo fácil. Um policial conseguiu pegar um bastão de metal, bater na cabeça do Tomohiro, mas ele continuou correndo. E aí, mais tarde, os policiais encurralaram ele numa esquina e apontaram as armas para ele, o que não é comum no Japão. Eu até vi um blog falando isso. Realmente não é muito comum que os policiais cheguem armados, apontando a arma para as pessoas lá.
Existe até um vídeo mostrando essa captura que foi feita por uma testemunha que estava lá na hora com seu próprio celular ou câmera, e dá pra ver que o Tomohiro apenas desistiu, largou a faca e se entregou logo. Todo mundo já tinha visto, não tinha como ele negar que ele tinha cometido o crime. Segundo uma entrevista para o LA Times, uma pessoa que estava lá na muvuca naquela hora durante o ataque falou que ela estava desesperada, que muitas pessoas tinham sacado celulares para tirar fotos e vídeos do acidente em vez de ajudar as pessoas que estavam no chão, que ela começou a ficar desesperada com isso, que foi horrível, que as pessoas só queriam mostrar que estavam presentes lá no momento, filmando as vítimas, ninguém sabia o que estava acontecendo. Todas as testemunhas falaram que era uma cena de terror verdadeiramente. E aí chegaram pelo menos 17 ambulâncias para tentar socorrer essas pessoas que foram atacadas. E no total, 7 pessoas perderam suas vidas e 10 delas ficaram feridas. Parece que na mesma noite do acidente, vários presentes foram colocados no local, então santuários de flores, chá verde, lá nas calçadas de Akihabara, meio que de luto pelas pessoas que faleceram. Quando o Tomohiro foi levado para a delegacia, parece que ele foi bastante cooperativo com a polícia, até porque não tinha como ele negar, ele foi preso meio que no ato. Ele confessou o crime, mas num primeiro momento ele não demonstrou remorso pelas suas atitudes. E quando ele foi questionado pelos policiais, ele explicou que as suas motivações eram pelo menos 3. A primeira das coisas é que ele achava que tinha perdido aquele emprego temporário dele, que era a única coisa que ele tinha no momento, então foi a gota d'água dele. A segunda que ele mencionou é que ele era extremamente solitário, que ele não tinha amigos e que não tinha namorada. E o terceiro deles é que ele estava sendo vítima de bullying. E o que surpreendeu muita gente é que o Tomohiro, na verdade, não culpou seus pais em nenhum momento. Ele não falou, claro, ele falou que os pais dele eram rigorosos, mas em momento algum ele colocou a culpa do massacre na sua criação. Foi então no dia 24 de março de 2011 que o Tomohiro Kato finalmente teve a sua sentença. Ele foi condenado à sentença de morte e, pelo que eu entendi, até hoje ele tá aguardando na fila para receber a sua sentença na cadeia. E foi só depois que saiu essa decisão que o Tomohiro finalmente demonstrou algum tipo de remorso ao pedir desculpas para as vítimas. Ele falou o seguinte: gostaria de pedir desculpas aos que faleceram, aos feridos e às suas famílias. Mas ele também afirmou que não tem memória do que aconteceu exatamente naquele dia, como se ele realmente estivesse em um transe, meio que de surto mesmo. E as vítimas do Tomohiro não foram as únicas a sofrer. Parece que os seus pais sofreram bastante depois do massacre de Akihabara. O pai do Tomohiro teve que pedir demissão do seu emprego porque ele estava sofrendo assédio dos seus colegas de trabalho, ao ponto de que ele não conseguia mais estar lá trabalhando. E os seus pais se divorciaram logo em seguida desse incidente e a mãe dele acabou sendo internada numa ala psiquiátrica. O pai do Tomohiro, agora sem emprego, ainda mora na casa da família em que o Tomohiro cresceu. E parece que ele se fechou muito depois desse incidente todo, que ele já não conversa com mais ninguém, que ele vive completamente isolado do mundo. E o irmão mais novo do Tomohiro, lembra que sempre esteve presente na vida dos pais dele, também teve que pedir demissão porque ele também estava sofrendo alguns tipos de assédio e ele começou a ficar extremamente deprimido depois do massacre. Ele até falou que o seu irmão acabou com a vida dele. A família do Tomohiro teve que pedir desculpas às vítimas, eles pediram desculpas para as vítimas, para as famílias das vítimas, e eles nunca mais tiveram uma vida normal. Esse ataque ganhou manchetes mundiais, mas foi especialmente chocante para a população do Japão, que é considerado um país relativamente seguro. Assim, eu sei que eu conto muitos casos sobre o Japão e tudo mais, mas é porque o tema do canal é True Crime, a gente só tá falando dessa parte, né? Especificamente na Ásia.
Só que o Japão é realmente um país relativamente seguro e a população ficou muito assustada, ao ponto em que o governo teve que revisar algumas leis sobre venda de facas. Também pararam de fechar aquelas ruas para carros ao lado de Akihabara por questão de segurança, então agora essas ruas ficam abertas aos domingos. A empresa Konami também teve que cancelar 3 eventos de lançamento de um videogame chamado Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. E sabe uma coisa que é de se pensar muito no final de todo esse caso? É que depois do massacre, aquela empresa em que o Tomohiro trabalhava veio a público para dizer que eles nunca tiveram a intenção de demitir o Tomohiro. Eles realmente, sabe, que eles iam demitir 150 pessoas. O Tomohiro seria uma daquelas 50 que ainda ficariam no trabalho. Só que ele interpretou errado aquele negócio do uniforme e acabou causando, sei lá, a morte de várias pessoas. Foi realmente tudo um grande mal-entendido e é de se pensar assim, será que se aquele evento específico não tivesse acontecido naquele dia, se o uniforme dele tivesse no lugar, essa tragédia toda teria acontecido? Ou será que a tragédia aconteceria de qualquer forma, mas o gatilho seria diferente, alguma coisa assim? O que vocês pensam sobre isso nos comentários? De qualquer forma, muito obrigada por assistir esse vídeo. Agora eu indico outro vídeo que eu lancei recentemente, que é do Triângulo Amoroso Letal, que aconteceu em Taiwan, com 2 amigas que estavam brigando sobre um cara e uma delas não saiu viva. Eu nem tenho a minha xícara de café mais, porque acabou a minha bateria na metade do final do vídeo e eu voltei a gravar tipo horas depois. Vocês devem ter reparado que a minha cara tá de completa tragédia, né? Deve ter se passado o quê? 5 horas desde que eu comecei a gravar esse vídeo. Então, pegando a xícara metafórica e falando, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. Adiós!